Joinville enfrenta uma situação crítica desde a manhã do dia 29, quando um veículo de carga, transportando ácido sulfônico, colidiu contra um barranco na Serra Dona Francisca. O acidente resultou no vazamento do produto químico em um córrego que desemboca no rio Cubatão, cujas águas são responsáveis pelo abastecimento de 34 bairros na região. O fornecimento de água foi suspenso na estação de tratamento como medida preventiva para evitar a contaminação, sem previsão para normalização. Mas afinal, que substância é essa que gerou tamanho transtorno? O ácido sulfônico desempenha um papel crucial na fabricação de detergentes, especialmente em suas versões em pó ou líquido, graças à sua eficácia na remoção de sujeira e capacidade de reagir eficientemente com gorduras. Quando exposto, o ácido sulfônico gera uma quantidade considerável de espuma, explicando as imagens registradas pelos moradores e pela administração municipal, onde as águas se transformaram em uma espuma branca de imediato. Segundo as autoridades policiais, a substância transportada e despejada na água foi identificada como ácido alquilbenzeno sulfônico, sendo possível sua identificação pelo Código Internacional 2586. Este é classificado como corrosivo e capaz de se misturar na água. O Sistema de Emergências Químicas da Companhia Ambiental de São Paulo, baseado na ficha de segurança de produtos químicos, enfatiza a importância de evitar o contato com o ácido sulfônico. Em caso de intoxicação por contato líquido, a ficha alerta para potenciais irritações na pele e nos olhos, enquanto a ingestão pode levar a náuseas. As medidas de segurança recomendam evitar o contato com o líquido, manter distância, acionar os bombeiros, interromper o vazamento, isolar e remover o material derramado, utilizando equipamentos de proteção individual. Na primeira medição realizada pelas equipes da Prefeitura, logo após o despejo resultante do acidente, os exames indicaram um índice de contaminação de 0,19 mg por litro da substância nas proximidades da estação de tratamento do rio Cubatão. O nível aceitável para a presença do componente é de 0,5 mg por litro. Às 14h30, o índice atingiu seu ápice, 1,09 mg por litro. Contudo, na medição realizada ao final da tarde, a taxa já havia diminuído para 0,63 mg por litro, sugerindo uma tendência de redução. O ácido sulfônico é caracterizado por sua rápida degradação. Entretanto, mesmo diante dessa característica, há preocupações relacionadas ao trajeto que o produto químico percorre durante esse processo de degradação. A suscetibilidade à bioacumulação é uma preocupação, pois organismos que ingerem o composto podem acumular quantidades significativas. Esse efeito pode se amplificar ao longo da cadeia alimentar, à medida que organismos superiores se alimentam de outros. Diante desse cenário, especialistas destacam a importância de ações conjuntas para eliminar e neutralizar o resíduo, bem como recolhê-lo eficientemente. A expectativa é que, com esforços coordenados, os danos resultantes do acidente possam ser minimizados. No entanto, ressalta-se que, mesmo com ação rápida, haverá impactos inevitáveis, especialmente nas vidas das famílias afetadas pela interrupção do fornecimento de água e na fauna aquática da região. A elevada concentração do ácido sulfônico pode impactar algumas variedades de algas e, consequentemente, desencadear reações em certas espécies de peixes. Em sua última atualização, na noite desta segunda-feira, a Prefeitura de Joinville afirmou que os níveis de concentração do composto químico estão em declínio, mas ainda não atingiram o patamar adequado para a retomada normal da estação de tratamento de água do Cubatão. A orientação permanece para que as pessoas continuem economizando água. Seguiremos acompanhando o caso. Muito obrigado pela sua atenção. E até logo.